O ministro Luiz Fux continua a surpreender e hoje ele detonou no julgamento do caso do golpe e disse na cara do ministro Alexandre de Moraes que a punição da cabeleireira Débora Rodrigues é exagerada e que ele vai, presta atenção, ele vai revisar o caso da Débora e vai mudar a pena absurda de 14 anos. Que sopro de ar fresco que o ministro Fux está sendo nesse julgamento do caso do golpe. Ontem ele já divergiu de Moraes e do restante dos ministros da primeira turma, dizendo que quem deveria julgar Bolsonaro era o plenário do STF, não a primeira turma. Eu tenho vídeo sobre isso aqui no canal, você pode conferir depois. E hoje o Fux teve a coragem de dizer na cara do Moraes que a pena de 14 anos de prisão para Débora era exagerada e que ele vai revisar esse caso. Bora assistir esse momento épico aqui, que foi muito emocionante ver isso acontecer lá no Supremo, que é cada vez mais corporativista e unido, sem muitas divergências, e isso nos dá esperança de ver justiça no caso da Débora. Acompanha aí, ó. Faculdade Judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação à Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sobre violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou involuir, dependendo da ótica de alguns. Gente, que sopro de justiça, que sopro de ar fresco ouvir isso. Debaixo da toga bate um coração de um homem. Porque às vezes a gente tem a impressão de que ali tem algumas máquinas focadas em produzir determinados resultados. Ministro Fux, eu já disse isso antes no vídeo que eu fiz ontem sobre a divergência do Moraes. E eu vou deixar aqui na tela e no final na descrição para quem não viu. Ministro Fux, você tem uma grande oportunidade de se tornar a voz da razão e a voz da justiça nesse julgamento farsesco e politizado no Supremo. Mostre aos seus colegas, ministro, mostre o que um juiz de carreira de verdade, que aplica a lei, que tem senso de justiça, que não coloca as conveniências políticas e desejos pessoais de vingança acima da justiça, mostre o que é isso. Mostra que você não coloca o sentimento de vingança, de retaliação, apesar de tudo que vocês viram lá de destruição, que vocês não colocam isso à frente do seu dever de julgar com justiça. Porque os outros ministros, eles precisam desesperadamente dessa lição, ministro Fux. E mais, o senhor pode ser a voz que vai garantir que duas crianças, dois meninos pequenos que estão há 2 anos sem a mãe, não passem os próximos 12 anos crescendo sem ela. E se você concorda comigo, curta o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho porque eu estou fazendo aqui análises em tempo real desse julgamento e assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu vou trazer aqui para você. E para análises semanais exclusivas e para apoiar o nosso trabalho, não deixa de se tornar um membro do nosso canal. Um grande abraço.